Hum? Boa noite. Boa noite. Luiz, uma pergunta. Tu vai amanhã na aula, tu vai estar? Boa noite, boa noite. Boa noite. Desculpa, não escutei. Amanhã na aula, tu vai estar ou tu já vai ter viajado? Não, pretendo estar amanhã. Tá. Não, é porque ontem eu conversei com o pessoal, eu dei uma alterada na ordem das aulas para não ficar Tá. muito distante a lista e eu ia aplicar ela amanhã. Tá? Ok. Tá? Mas Tá, aí ok. se tu não puderes, aí tu me chama que aí a gente conversa, Tá, te aviso. Tá. tá? Tá, ok. Quem é que tá arriscando aqui de azul a tela, hein? Não sei pra vocês aí, mas pra mim apareceu alguém riscando de azul a tela do. Pra mim também apareceu alguém. Apaguei. Não sei quem foi, mas apaguei. É moto. Aí, é contigo aí, Cris.
É contigo aí, ó, escrever o Christian aí na tela? Alguém escreveu para mim isso aí. Aí, ó. O que diz aí? Partiu o lanche, eu acho. Partiu o lanche na hora. E eu fico apagando aqui. Pode ser o Marcelo. Não, Marcelo nem tá. Então é o Everton ou o Lucas. É o Everson, porque é o Moto E6S. É o Everton. Então o Everton. Aparece aqui para mim quem tá escrevendo. Bom, pessoal. Maldade tua, meu irmão. Pessoal, legal? boa noite, então, para todo mundo. Hoje a gente vai ver a segunda aula da parte de geração, conforme a gente conversou na aula de ontem. A gente vai falar brevemente do processo de algumas formas de geração de energia. E no final eu vou mostrar alguns quadros com vantagens e desvantagens de cada um desses modelos, tá? Então, a gente encerrou a aula de ontem com essa imagem, né? Onde a gente tem que tipos de conversão de energia são feitas a partir de cada tipo de geração. E aí a gente vai ver, então, sobre cada uma dessas formas de geração de energia, começando, então, pela hidráulica, né, que é a que mais é consumida aqui no país, né? Então, falar brevemente sobre, né, cada uma delas. No caso da hidráulica, o fluxo da água, que serve como combustível para fazer esse processo de geração de eletricidade, né? Então, quando a gente tem a movimentação dessa água, que a gente começa a ter o processo, então, de geração de eletricidade a partir dessa fonte hidráulica. E aí a gente pode ter esse processo sendo aproveitado uma queda de um rio, por exemplo, tá? Que aí a gente tem a questão de uma maior pressão e uma maior movimentação dessa água, tá? Mas no caso da hidráulica, diferente das marés, que a gente vai ver mais adiante, não necessariamente a gente precisa ter essa queda, tá? A gente pode só ter a movimentação dessa água, processo de instalação do reservatório, e aí a partir disso a gente vai estar fazendo o processo, então, de geração de energia, tá? E aí a questão da instalação, então, de uma usina hidrelétrica está relacionada porque quando a gente faz a instalação dessa usina, tem a questão que a gente vai estar desviando o curso da água, tá? Não só da água, mas também daquelas espécies que ali habitam, tá? Então, a gente tem que fazer esse desvio, até porque a gente faz a construção do reservatório. Então, não é em todo lugar que a gente pode estar fazendo e instalando uma usina hidrelétrica, justamente por causa desse desvio de curso que é necessário para esse tipo de geração de energia, tá? E aí, o processo é bastante simples. A gente tem a água movimentando as turbinas que vão ser ligadas aos geradores, e aí a gente tem, então, a conversão da energia mecânica em energia elétrica, tá?
se tem uma ideia de que nem na eólica, quanto mais vento, mais eu vou estar gerando, quanto mais forte o fluxo da água, mais eu vou estar gerando energia. Tá? Mas tem um limite, tá, pessoal? Tem um limite que a gente consegue captar. Então, não é muito, não é porque se eu tiver com mais força na água, se eu tiver com mais vento, eu vou gerar mais. Não. É até aquele limite, não precisa ser uma movimentação muito drástica para a gente estar conseguindo fazer essa conversão, então, da energia mecânica em elétrica. Tá? A hidráulica, ela é a mais utilizada, a forma de geração de energia que a gente mais consome aqui no país, e não no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, justamente pela questão da água ser um recurso abundante no planeta. E aí isso também acaba sendo tema de discussão, porque a gente vai estar utilizando um recurso que é considerado abundante para uns, para outros talvez nem tanto, mas a verdade é que, principalmente aqui no país, a gente tem um grande potencial hidráulico, a gente consome, que nem eu falei ontem, cerca de 80% da energia que a gente consome é oriunda desse tipo de geração, tá? Desse tipo de usina. E aí aqui um dado que foi retirado do site da ANEEL, mas um dado já de 2008, que pode ter sido mais atualizado, mas se estima que o potencial hidráulico do Brasil ele gira em torno da ordem de 260 gigawatts. Tá? Provavelmente esse dado ele já tenha sido aumentado e superado nos últimos anos. Tá? Vocês vão ver que eu vou falar, não vou entrar a fundo no funcionamento de cada um, mas eu vou dar a ideia geral de várias formas de geração de energia. A segunda delas é o gás natural. Tá? Então, quando a gente está falando do processo de geração de termoelétrica, a gente tem a eletricidade sendo gerada, sendo produzida através da queima de combustíveis. Tá? E aí a gente tem alguns, mas o gás natural no Brasil é um dos mais utilizados. Tá? Então, quando a gente... professora. Oi. Uma pergunta aqui, assim, ó, no caso, o que acontece? Uma geração elétrica aí, né, no caso de uma hidrelétrica, quantos watts, no caso, ela pode produzir? Quantos volts, no caso? A voltagem depende do tamanho da usina. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, aquela hora tu falou assim que tem um tipo, como se fosse um valor específico que não é, tipo, quanto mais água, mais... Não, a mais questão produz, né? da velocidade, que a gente não precisa ter uma grande velocidade para estar conseguindo gerar energia. Né? Tá, mas eu te digo assim, ó, o que acontece, pelo menos nos veículos, né? Assim, ó, principalmente, não os eletrônicos agora, que agora são mais sofisticados, os antigos, né? Que assim, quanto mais tu acelerava, tu pode ver que, tipo assim, tu acelerava mais, o farol da moto ou do carro ficava mais forte, entendeu? Porque quanto mais rotação tu desse, mais energia tu produzia, entendeu? E mais ia para a bateria. Só que até certo ponto, que a bateria, no caso, ela aguentaria aquela carga, ela captaria aquela energia. Depois dali, ela teria como se fosse um regulador de voltagem que ia jogar toda a corrente que viesse lá do carregador, no caso o alternador, né, jogaria para fora, entendeu? Mas quanto mais velocidade tu desse, mais volts ele mandava, entendeu? Sim, mas até chegar a um limite, é isso? Pelo que eu entendi que tu falou.
Isso. Aí tem um regulador de voltagem, né? Vamos supor, quando deu ali os 13,9, que a bateria é 12 volts, né? Aí deu os 13,9 ali, e o que ele fazia? Ele cortava, né? É uma placa que tem, ela corta e joga essa energia que está do carregador lá para fora, entendeu? Não vai para a bateria. Sim, entendi. E, no caso, essas usinas tem isso ou não? Eles têm, eu não sei se é exatamente um sistema nesse tipo, né? Mas tem um limite de que a gente pode estar produzindo. Esse limite ele varia de usina para usina, mas sim, chega a um ponto em que, vamos supor, aqui em Rio Grande mesmo tem dias que tem pouco vento, tem dias que tem muito vento. E aí, até certo ponto, a gente consegue estar armazenando, fazendo essa conversão e armazenando essa energia. Depois desse ponto, aí aquela energia ela não é aproveitada, né? Ela vai sendo dispensada. Se no caso a pá estiver girando numa velocidade superior ao que ele consegue, o sistema consegue comportar, ele fica com a parte que ele consegue e o resto é dispensado, podemos dizer assim. Não, tá. Não, tranquilo. Tá? Entendi. Mas aí o quanto é dispensado, aí depende de usina para usina, né? Do quanto aquela usina consegue estar armazenando, algumas mais, outras menos, né? Depende da capacidade da usina em si, né? Tá, e esse armazenamento, no caso, professora, como é que ele se dá ali? O que armazena essa energia? A gente vai fazendo a conversão, né? E aí é que nem a gente fala, é difícil a gente falar em armazenar ou que nem, tipo, estocar alguma coisa, mas geralmente a gente vai fazendo isso através dos bancos de capacitores, né? É como se fosse umas baterias? Isso. Tá. E aí a gente vai... É que eu digo que é complicado a gente falar em armazenar, porque como a gente, ao mesmo tempo que a gente está produzindo, a gente já está enviando, transmitindo. Já está consumindo, Já claro. tá, aí ao mesmo tempo a gente já está transmitindo, a gente já está consumindo, então fica pouco tempo armazenado, né? Mas tem esse processo que a gente diz de armazenamento nessas subestações, né? Não, tranquilo. Seguindo, então, quando a gente está falando do processo da termoelétrica, está falando da queima desses combustíveis, a gente vai estar gerando, então, esse movimento das turbinas a partir do vapor que é produzido durante a queima desse gás. Tá? E aí a gente depois vai ver que esse processo de queima é visto como uma desvantagem. Né? Aqui eu não estou destacando ainda vantagem e desvantagem, que eu fiz isso nos quadros para facilitar a visualização, mas esse processo de queima ele é sempre complicado nesse sentido de estar queimando, questão de poluição. A gente sempre vai, quando a gente fala dessa forma de geração de energia ou de outras formas de geração de energia que necessitam do processo da queima, a gente sempre vai acabar se deparando com esse aspecto de poluição, né? Alguns poluindo mais, outros poluindo menos, mas a gente sempre vai ter essa questão em debate, né? Se considera, então,
que o gás natural ele é o mais utilizado, uma vez que ele também é o que polui menos, tá? Se a gente for comparar com outros combustíveis fósseis. Não é que não haja a poluição, mas essa poluição, quando comparada com outros combustíveis fósseis, ela é menor, né? Além disso, quando a gente compara com os outros, ele apresenta um maior poder calorífico, tá? E aí isso é visto como uma vantagem dele em relação aos outros. Tem um elevado poder calorífico, consequentemente consegue ter uma maior queima, né? E aliado a isso, a gente tem uma menor emissão de poluentes, tá? Então, quer dizer, Olá, boa noite. Boa noite. Outros que têm um menor poder apresentam uma maior poluição, e aí por isso são menos utilizados, tá? Tem uma questão associada a alguns outros combustíveis, que é a questão de quando a gente tem algum problema durante o processo, algum vazamento ou algo do tipo, a gente acaba que em alguns deles a gente não consegue ter uma dispersão muito rápida, e isso acaba causando uma maior poluição, questão de odor, de contaminantes, e o gás natural não, tá? Ele Ô, dispersa... professora, Oi. o que é considerado gás natural? Como assim, o que é considerado gás natural? A senhora está falando gás natural. Eu, no caso, eu conheço o GLP, eu conheço o acetileno, são tudo gases, né, que para fazer pegar fogo, no caso, na área que eu trabalho. Mas, tipo, o que seria o gás natural? Isso é gás Da natural. onde ele vem? Esses são gases naturais. São? Então, é que a gente tem outras maneiras de outros combustíveis fósseis, né? Tipo carvão, por exemplo, a gente consegue gerar energia. Aham. Mas não é considerado um gás natural. Não, é que na minha cabeça, tipo assim, o quê? Se eles são industrializados, eles não são natural, entendeu? Não, mas tranquilo. Mas é que aí isso, o que é industrializado e o que não é, já é outra discussão. Tem muita coisa em jogo, mas o gás natural é uma combinação de diversos combustíveis, podemos dizer assim. A gente natural. Hã? Aquele gás que sai do lixo, em decomposição, do lixão, gás natural. Alguém falou, mas está cortando. O Everson não Professora, tá, mas quem falou está cortando. O que o Luiz falou foi o do churume, que é aquele líquido e o gás que sai dos resíduos de lixão, né? Tem esses aterros sanitários, essas coisas assim. Aham. A gente tem como gerar energia a partir do lixo, né? De biomassa, a gente consegue fazer esse tipo de geração de energia através desses resíduos também. Ei, professora, esse gás natural não seria o gás que quando perfura o poço de petróleo é aquele gás que fica dentro do poço? Sim, quando a gente faz a perfuração, a gente encontra gás natural, que é uma combinação de diversos compostos químicos, né? Que também compõem outros tipos de gases. Aí eu não vou saber te dizer quais os compostos, mas eu sei que tem uns 3 ou 4 compostos químicos que juntos formam esse gás natural. Até em carro é muito usado, né, professor? Hã? Em carro agora está sendo bastante usado, pelo menos em Pelotas está sendo usado gás natural nos carros, né? Não acompanho, assim.
Eu sei que está sendo usado, mas não no caso de Pelotas eu não sabia. Assim que tá Em Pelotas tem. que tá quando vou, tipo, viajo, coisa assim, até ver mais do que aqui, mas em Pelotas não acompanho. Ô, professor, aí, ó, segundo o Google, diz assim, ó, o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis, formado quando camadas de animais soterrados ficam submetidos a intenso calor, pressão e ao longo de milhares de anos, a biomassa quando está em decomposição. Isso, a gente tem como gerar, foi o que eu falei, a gente tem como gerar a partir da biomassa, que é do lixo, que foi o que o Luiz falou, que a gente vai falar da biomassa mais adiante. E tem o processo do gás natural, que é uma combinação de compostos químicos, que eu não vou lembrar de cabeça quais são, porque eu sempre fui péssima em química. Mas eu sei que tem uma combinação de compostos que a gente gera o gás natural, que é o mesmo esse que a gente encontra quando a gente vai fazer o processo, vai procurar lá petróleo e esse tipo de coisa embaixo da terra. Eu acho que é que nem o Lucas falou ali, professor, que tem, tipo assim, ele sendo extraído do centro da Terra, sabe? Aí tem Isso, uma camada de gás, uma camada de óleo e depois uma camada de água. Isso, quando a gente faz esse processo, sim. Mas eu sei que a gente consegue gerar isso a partir de uma combinação, e eu não lembro qual é. Mas quando a gente fala do processo de geração a partir de gás natural, geralmente é uma usina, algo que a gente vai estar sempre buscando esse gás desse processo de, sei lá como é que chama, de perfuração, não sei como chama esse processo, tá? De extração. Petróleo é extração, então isso deve ser extração também. Mas é possível fazer através da biomassa, do lixo, a gente vai falar mais adiante, e desse processo de geração através de algumas combinações químicas lá. Deve ter também, se jogar no Google, a combinação química de um gás natural, algo do tipo, deve aparecer. Sei que são uns 3 ou 4 compostos, mas não sei quais são de cabeça. Tá, não. Valeu, professor. Esclarecida as dúvidas, a gente entra no debate aí. Não tem problema, quando é só ativar o microfone, porque eu não deixo aberto aqui os participantes, então eu não sei quando estão com o microfone aberto ou não, mas é só falar que aí eu paro e dou a palavra para vocês, não tem problema. Até é bom, eu tô aprendendo bastante coisa contigo da parte de carro, porque eu só dirijo, não sei nada do funcionamento, só sei dirigir mesmo. Então, é bom isso, que aí eu tô aprendendo um pouco do funcionamento. Valeu. Seguindo, então, já destacando, não a principal vantagem, mas uma das, tá, desse processo de gás natural, está relacionado a que a gente, se comparado a outras formas de geração de energia, a gente consegue construir uma usina termoelétrica desse tipo de forma muito mais rápida, tá? E aí, consequentemente, a gente também tem um retorno mais rápido, tá? Então, isso facilita quando a gente precisa de alguma coisa para ontem, né? E aí tem a questão também de ser flexível para o atendimento de cargas de ponta. Por quê? Porque a gente consegue colocar em locais mais estratégicos, podemos dizer assim, e aí a gente consegue fazer uso dessa usina para gerar maiores cargas para determinados locais. Tá? Então, a gente tem essa como outra vantagem.
mas não são as principais, a gente vai destacar isso mais adiante. Aí depois, seguindo nessa linha de geração, a gente tem o petróleo, tá? Que aqui no Brasil não é tão utilizado, mas no resto do mundo ele é um dos principais, se não o principal, responsável pela geração de energia elétrica. Tá? Então, em determinados países, quase que o equivalente ao que aqui é da energia sendo gerada pela usina hidráulica, lá nesses países é pelo petróleo. Tá? Então, a gente tem diversos avanços em outras áreas, diversas fontes de geração de energia sendo desenvolvidas, mas a gente tem em torno de 8% de toda a eletricidade gerada no mundo sendo produzida através do petróleo. A gente pensa, é 8% só, mas esse 8% é porque tem países que sequer utilizam essa forma de geração de energia, muitos inclusive, e outros, que aí fazem com que esse número chegue a 8%, fazem uso do petróleo em grande escala. Tá? Então, considerando que a gente tem várias formas de geração de energia e que o petróleo em determinadas regiões não é utilizado, esse valor ele é sim um valor bem considerável para esse tipo de geração. Tá? Então, a ideia é mais ou menos a mesma de outras formas de geração. A gente tem, então, a queima desses combustíveis e aí, através da combinação do funcionamento dessa queima nas caldeiras com o vapor que movimenta as turbinas e a questão dos motores de combustão interna, a gente consegue fazer esse processo de gerar energia mecânica e aí gerar energia elétrica. Tá? Mas primeiro a gente tem geração de energia térmica, depois de energia mecânica, depois de energia elétrica. Então a gente passa por dois processos de conversão de energia aí nesse meio do caminho, mas é visto como uma forma de energia que poderia ser mais explorada em alguns lugares, mas que não é por alguns outros motivos. Tá? Então, como eu falei, aqui no Brasil, historicamente, a gente faz uso, né, da hidrelétrica, mostrei os dados ontem, cerca de 80%. Isso é muito se comparado com o tanto de formas diferentes de gerar energia que a gente tem. Tá? Mas mesmo assim, destaquei ontem também que a energia térmica ela vem ganhando força, a geração desse tipo de energia vem ganhando força também e é a segunda maior aqui no país, tá? É a segunda força aqui no país. E aí tem uma questão de o porquê que esse tipo de energia atende determinadas regiões, né? Porque a gente tem um sistema todo, principalmente de hidrelétrica, que é interligado por diversos locais, tem um caminho, uma rota nesse sistema. E aí existem regiões que mais afastadas, principalmente, que fogem desse sistema e da rota desse tipo de geração. Então, a gente acaba por atender a esses locais com uma outra forma de geração, que é a energia, a geração de energia térmica.
Então, a gente consegue atender diferentes regiões através de outras formas de energia que não a hidrelétrica, que comanda 80% aqui do país. Tá? Então, questões de regiões mais afastadas, de campo, por exemplo, a gente acaba por não conseguir atender essas regiões com o mesmo sistema que atende a cidade, por exemplo. E aí a gente faz uso de outras formas de energia para estar atendendo esses locais. Às vezes locais que sequer existiam há tempos atrás e aí passaram a ser habitados, por exemplo, a gente não tem como desviar a rota e aí a gente pega a rota de outras formas de geração, tá? Porque isso acontece quando a gente tem uma forma que predomina em determinado local. Aquilo já está esgotado, já está atendendo grande parte e já está no seu limite. Não tem como ser ampliado mais, tá? E aí a gente não consegue dessa parte, vamos dizer assim, puxar um novo caminho para outra região. E aí a gente foi dessa maneira que a gente começou aqui no Brasil a investir mais nessa questão das termoelétricas, justamente por se ter a necessidade de atender outras regiões. Depois a gente tem o carvão, que também tem esse mesmo processo, essa mesma ideia dos combustíveis fósseis, da queima, né? Mas como ele consiste numa mistura, tá, de diversos componentes orgânicos, sólidos, fossilizados, a gente tem uma maior queima de poluentes do que em outros combustíveis, como eu falei anteriormente. E aí acaba que se para nessa questão no meio ambiente e não se avança nessa forma de geração, que já foi bem mais utilizada, né, do que agora, mas acabou que ela foi, vamos dizer assim, caindo em desuso, não porque ainda é utilizada, mas foi diminuindo o seu uso por causa dessa questão de que outros combustíveis fósseis conseguem gerar uma maior quantidade de energia, poluindo menos, e aí foi se fazendo essa migração, né? E tem uma outra questão que a gente tem uma qualidade atrelada ao carvão. Então, dependendo do quanto tem dessa mistura de determinado componente com outro, qual predomina, há quanto tempo esses componentes eles já estão ali, tudo isso determina na qualidade do carvão. E aí, se determina na qualidade, vai determinar, consequentemente, na queima e, consequentemente, na questão da geração de energia. Então, a gente não pode ficar dependente da qualidade dele, ora produz mais, ora produz menos, e aí foi se migrando para outras formas de geração. Tá? Mas ainda assim ele possui não tanto, tá, que nem outros, mas ele tem números consideráveis que já foram maiores e estão diminuindo. Então, ele cerca de 8% de tudo que é consumido mundialmente de energia é derivado do carvão, tá? Professora, Oi. o carvão é isso que a senhora fala. E é o carvão, no caso, o que vem da terra, minério, ou o carvão de árvore queimado?
o da terra. Ah, tá. Todos esses processos, até então, são oriundos preferencialmente da terra, né? Só que aí tem essa questão de que, dependendo de quanto tempo ali tenha uma combinação, o carvão forma a partir de uma mistura de alguns outros componentes, e aí quanto tempo ele foi formado influencia na qualidade, ou tem um dos componentes que, quando prevalece, torna a qualidade do carvão melhor. Região para região também tem variação na qualidade do carvão, mas todo ele é passível de ser utilizado para a produção, né? Mas alguns com uma maior qualidade, outros nem tanto. Ô, professora, Hum, aqui a senhora já ouviu falar do pellet que a Tanac produz ali? não. O pellet é como se fosse, tipo assim, uma serragem, um caso de madeira, né? Uma serragem, só que ela, assim, ela é bem prensada, sabe? E aí diz que ela é muito usada na queima, para caldeira e coisa assim, sabe? E ela é toda exportada, vai para a Europa e para a Ásia, né? E no caso, assim, ele está sendo bem usado também lá para aquelas voltas, por causa que ele atinge muito calor muito mais rápido e se mantém muito mais quente no tempo, no caso, entendeu? E eles estão usando isso aí. Eles pegam o cavaco, eles moem mais do que o cavaco, fazem uma serragem, depois eles passam numas prensas e ele fica bem compactado. E aquilo ali é como se fosse combustível, isso aí. Mas, tipo, isso é o carvão, né? Ele deve permanecer mais tempo numa elevada temperatura, justamente por ser compactado, eu acho. Que aí ele concentra mais o calor, né? Isso. E aí, mas eu não tinha ouvido falar. E aí mandam e é utilizado para queima, no caso, para queima. Eu, na minha cabeça, eu achava que era para fabricar móveis, alguma coisa do tipo assim, né? Que é que nem cavaco que eles exportam, mas não é. É para queima, para geração de energia. Justamente, então, por isso, quando comparado com o sem ser prensado, né, o cavaco, ele tem essa outra finalidade. Talvez, se utilizado para alguma outra aplicação, por ser prensado, não seja tão aconselhado, mas não sabia que tinha isso aqui, né? Eu já até tinha ouvido falar de alguma outra empresa que produzia alguma coisa que também era exportado para queima, mas não esse da Tanaki. Nem que passava por esse processo de prensa. Deve ser por isso, com esse processo de prensa ele fica mais compactado e aí, por estar mais compactado, concentra mais o calor, não sei. Acredito eu que seja isso. Isso, deve ser? Quando a gente fala do carvão, alguns estudos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo para que se conseguisse manter o carvão como um dos grandes responsáveis pela produção energética mundial. Então, ele precisa atender diversos aspectos ambientais, justamente pelo processo de poluição, né? Então, ele tem que passar por um processo de remoção de impurezas, de combustão eficiente do carvão, para que, quando ele seja utilizado e seja feito o processo de queima, ele gere menos poluentes para o meio ambiente, tá? Então, essas técnicas e esses processos, eles foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Alguns consideram que se chegou num nível considerado ideal, tá? Outros ainda não, acham que ele ainda gera um elevado nível de poluição, mas já se melhorou muito em relação ao que se tinha, né?
A nuclear, então, a gente já falou um pouco na aula de ontem, até sobre a questão da Angra, né? Mas a energia nuclear, então, é proveniente da fissão do urânio em reator nuclear. A usina ela tem uma complexidade. Pega o mesmo carrapatinho que tu pega. Quem é? Ela tem uma complexidade considerável, né? A ideia é similar ao que a gente viu da termoelétrica, da questão da queima, e aí a produção do vapor, que aciona a turbina e está acoplado ao gerador para a produção de energia, tá? Mas aí tem toda a questão da nuclear, da questão do lixo que é gerado, que a gente discutiu um pouco na aula de ontem, o que fazer com esse lixo, o quão poluente é esse processo de queima, tá? O quão prejudicial, a questão que o Francisco trouxe também de qual é o prazo de validade de uma usina desse tipo. A gente já teve alguns casos de problema com essas usinas. Então, vai sempre se ficar a pergunta, o quanto vale a pena investir nesse sistema? Já que o processo ele é similar a outros de queima, por que não usar os outros, então, que geram poluição, mas não nem se compara ao que a nuclear pode causar, né? Então, acaba se ficando nesse debate sempre quando a gente está falando de geração a partir de energia nuclear. A questão da biomassa, que é, vamos dizer assim, de forma resumida, é gerar energia através do lixo, da matéria orgânica, então, que é considerada uma forma de se reaproveitar, podemos dizer, aqueles organismos e aqueles lixos que não tem como ser reaproveitados, que acabam ficando depositados por aí, mas que também tem a questão de que eu vou estar queimando lixo, e aí eu vou estar com um elevado nível de poluição, tá? Então, alguns consideram benéfica, no sentido de que toda a matéria orgânica a gente vai estar produzindo energia, então aquilo que a gente não ia utilizar vai acabar tendo uma finalidade, tá? Mas até que ponto isso é realmente benéfico? Porque se aquilo por si só já é prejudicial, no momento que a gente está fazendo a queima daquilo, a gente acaba tornando aquilo mais prejudicial ainda, né? Tem a questão de que, se comparado com outras formas de geração, principalmente de processos de queima de combustíveis, ela é bem menos eficiente, tá? Então, a gente não consegue gerar tanto quanto com outras formas de geração, tá? Mas ela também necessita de um sistema mais simples, então a gente consegue fazer a queima apenas em fornos e caldeiras, não necessita de um sistema muito complexo para estar gerando esse tipo de energia. E aí a gente sempre vai ficar com os ônus e os bônus, e aí tem que pesar o que vale a pena. Não é tão utilizada justamente por produzir bem menos do que as outras, né? A questão... Oi. Em questão de geração de energia, a geração de energia pelo óleo da baleia, que é proibido agora, né? Ela era bem eficaz também? Ou não?
Olha, Francisco, não sei, não pesquisei sobre, só sei o básico, assim, mas para te dizer se ela era mais eficaz ou menos eficaz que essas outras, só pesquisando mais a fundo sobre. Ah, sim, entendi. Obrigado, professor. Mas posso pesquisar sem problema nenhum, para ver um comparativo, talvez, com outras formas de energia. Não sei, mas já faz um tempo, né? Isso. Só pesquisando mais a fundo. Tem bastante coisa aqui. Joguei só óleo da baleia no Google e tem bastante coisa. Mas não sei te dizer se comparado a essas outras, o que ela é mais ou menos eficaz. Eu acho que ela deve ser similar, tá? Pela ideia da forma de geração ao que a gente tem com petróleo, com carvão, por exemplo, em questão de Ela o foi até quanto substituída, consegue, né? o quanto consegue produzir, eu acredito que seja similar a essas outras, tá? Mas com certeza, assim, eu não consigo te dizer. É o que eu acho é que ela deve ter uma produção similar a essas outras duas formas, tá? Ela só foi extinta, né, no século XIX por causa da extinção das baleias, né? Por isso mesmo, né? É, por, uh, é que aí a gente sempre entra nessa questão do ecologicamente, né, do meio ambiente e a gente sempre vai acabar, na verdade, em todas as formas de geração de energia, a gente sempre vai se deparar com questões ambientais, né? E aí a questão da extinção das baleias acabou sendo um fator. Se eu não me engano, os locais que faziam uso, né, acabaram substituindo pelo petróleo. Não tenho certeza, mas tem uma vaga lembrança de ter lido algo do tipo. É isso mesmo, professor, é isso mesmo. Ele substituiu pelo E petróleo. pelo petróleo. Por isso até acredito que o quanto consiga produzir seja similar, né, ao que a gente consegue gerar com o petróleo. Ô, professora, Eu vou ter que sair da aula, viu, professora? Tá? Tá bem? Tá, não, sem problema. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Lembrando Amanhã. só, pessoal, antes dele sair, não sei se ele já saiu, amanhã é a aula da lista, que é a aula que vai ser avaliada, tá? Então, não se esqueçam disso e qualquer coisa entre em contato. Mas Professor, seguindo, pode disponibilizar no final da aula o conteúdo? sim, esse conteúdo? Isso, esse conteúdo mesmo. Sim, eu sempre mando, não mando? Mando, né? Acaba a aula, eu mando já os slides. Ok, isso mesmo, professor. Não, acaba a Show de bola, aula, professor. Muito obrigado, viu? eu já envio o conteúdo e aí deixo convertendo a aula. Geralmente de manhã é o horário que eu tô postando a aula, porque elas demoram a converter, mas de manhã já está disponível lá no YouTube. Tranquilo, professor. Obrigadão, viu? De nada. Não falta muita coisa aqui. Depois vocês vão ver, eu fiz uns quadros para facilitar, porque o que a gente realmente vai querer aqui, tá? Eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam como que é produzida a energia através do processo eólico, marítimo, enfim. Eu vou querer que Professor, vocês...
Eu vou precisar sair rapidinho aqui, tá, professora? Tô me arrumando pro serviço aqui. E eu vou tentar Tá. logar de novo daqui a pouquinho, tá? Tá, não tem problema. Quando tu logar, aparece Muito aqui para mim. obrigado. E aí, eu vou querer que vocês saibam as vantagens e as desvantagens de cada uma, porque efetivamente é o que interessa, na verdade, o porquê que elas são utilizadas ou por que não são utilizadas, tá? E aí eu fiz isso separado num quadro, mas só estou dando uma contextualizada antes e algumas informações sobre cada um. Falando da eólica, então, e eu até falei ontem, quando eu mostrei aquela imagem no final da aula, que eu não concordava que a eólica gerava direto energia mecânica, para mim ela gerava energia cinética, e aqui eu coloco, né, para vocês isso, que a gente tem a energia cinética contida nas massas de ar, né, conforme vai tendo o movimento. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz a conversão dessa energia cinética de translação, na verdade, que vem com aquele movimento do vento, na de rotação, através, então, das pás, né, dos aerogeradores, das turbinas eólicas, como quiserem chamar, né? E aí, através, então, dessa energia cinética de rotação é que a gente vai ter esse processo de geração de eletricidade. Tá? Então, questão desse processo, então, ele começa com a energia cinética e não direto com a energia mecânica, que nem trazia aquela figura, tá? E aí a gente falou também um pouco sobre isso ontem, que aqui na nossa região e no Brasil como um todo, a gente é favorecido em termos de vento, tá? Alguns podem ver isso como uma coisa ruim, outros como uma coisa boa, mas a verdade é que se comparado a outros países, a gente tem uma velocidade de vento considerável, tá? Então, a gente aqui no Brasil se caracteriza, então, por ter essa presença 2 vezes superior ao que a gente tem de média mundial, tá? E aí a gente consegue também ter uma ideia, uma perspectiva de que a gente pode explorar mais essa área e essa forma de geração que a gente não consegue ter em outros países, tá? Então, a gente tem uma ideia que aqui no Brasil, tá? Em questão de pouco tempo, se ampliaria, então, em cerca de 143,5 megawatts a produção nessa área, tá? Ou seja, esse valor que se desejava ampliar é superior ao que se já tinha. Então, em pouco tempo, se deseja duplicar ou mais do que isso, o que a gente tem instalado atualmente no Brasil. Então, é uma forma de geração de energia que está crescendo bastante e que aqui no Brasil se tem essa ideia de explorar mais essa forma de geração, por ser um país que permite esse tipo de geração. Tá? Aí depois a gente tem a energia solar, então, que justamente é aproveitar, e aí aqui a gente também tem aquela ideia de que eu preciso ter aquele sol radiante para conseguir captar através dos painéis e gerar energia. Mas não, tá? Não precisa ser aqueles dias de verão. A gente tem que ter a luz do sol já é suficiente só para a gente já estar conseguindo gerar, né? E essa forma de geração de energia, ela vem avançando, ela vem crescendo, se desenvolvendo, como eu disse,
acredito que ela poderia já estar mais desenvolvida se não fossem questões políticas, tá? Mas o seu desenvolvimento está atrelado ao desenvolvimento da micro e da mini geração, então, de avanços tecnológicos mesmo, mas que, volto a repetir, poderia estar mais avançado se não fosse aspectos contrários à utilização, tá? O que a gente tem, então, como uma aplicabilidade maior desse tipo de sistema é o uso da energia solar para a obtenção de energia térmica. Então, alguns setores que vão desde a indústria até a questão de residência mesmo, aquecimento de água. A gente tem algumas sistema de aquecimento de água de algumas piscinas, tem se explorado bastante essa utilização, tá? Mas em questão de utilização para energia elétrica, a gente ainda não tem tanto. Mas se tem essa ideia de avançar nessa área em conjunto, então, geração de calor e de eletricidade ao mesmo tempo. Tá? A marítima, que dependendo da maneira como é instalado o sistema e esse processo, pode se confundir um pouco com a hidrelétrica, tá? Ambas fazem uso da água, que a gente já falou, é um recurso natural abundante, e aí tem a questão de que a utilização da água contribui, então, para evitar o aquecimento global, e é uma forma de energia renovável também, mas ela é um pouco ela é diferente da hidrelétrica no sentido de que, por exemplo, a gente precisa ter a gente tem duas formas, tá? Na verdade, a gente pode gerar através da energia cinética das correntes devido às marés, então a gente não pode estar instalando em determinados locais, a gente tem que ter essa questão das marés mais forte, né? E também tem a questão que a gente pode estar gerando energia maremotriz através da energia potencial, que aí a gente já está falando de diferença de altura, tá? Entre maré baixa e maré alta. Quanto maior for essa diferença de altura, maior vai ser a pressão e, consequentemente, maior vai ser a energia que vai estar sendo gerada, tá? Então, quando a gente tem locais onde a gente tem esse desnível de altura, a gente consegue estar utilizando esse tipo de geração de energia. Tá? E aí aqui eu trago, então, os quadros que eu falei, que é a fonte de energia e a vantagem e a desvantagem de cada um, tá? Como resumo do que deve efetivamente ficar da aula de hoje. Tá? Então, da energia hidráulica, das hidrelétricas, como vantagem, eu destaco o fato de ser uma fonte de energia limpa, com um considerável baixo custo operacional e renovação a curto prazo. E a questão da desvantagem provoca danos ambientais, impactando a biodiversidade e a população residente no local de construção das usinas. Tá? A gente viu que ela desvia o curso, tá? E aí a gente tem um impacto nesse tipo de habitat, né? De determinados animais, e também que geralmente a gente tem perto de onde a gente vai instalar e fazer uso dessa hidrelétrica, a gente tem populações habitando, e aí
como a gente precisa de uma grande área para a construção das usinas, a gente tem que fazer esse processo de desocupação, então impacta também nesse sentido negativamente, né? A nuclear, ela, como vantagem, ela tem o fato de não liberar gases do efeito estufa, né? Não depende de fatores climáticos para viabilizar seu uso, o que outras formas dependem, né? Mas ela, quando comparada a outras, ela é considerada mais cara, tá? E aí tem a questão, então, do alto potencial de risco de acidentes nucleares, questão do lixo, enfim. Acaba que, quando a gente lê essa frase, seu uso apresenta alto potencial de risco de acidentes nucleares, por si só a gente já vai acabar não utilizando. Até porque não é um acidentezinho, é algo que tem um impacto muito grande. E aí a desvantagem acaba pesando mais do que as vantagens. A biomassa, ela é vista como menos poluente do que outras, como o carvão, por exemplo. Tá? Os recursos são renováveis a curto prazo, até porque a gente está sempre gerando lixo, a gente está sempre gerando material orgânico. Então, é uma coisa que a gente nunca vai parar de produzir, e aí acaba sendo renovável, né? Só que tem a questão também de desmatamento, de utilização desse sistema, e aí acaba pesando no sentido de que eu vou poluir pouco, mas o quanto eu vou ter que desmatar e desocupar para estar utilizando, né? Mas se eu fosse falar daqui, tá, dessas que a gente falou hoje, é a que menos é utilizada e que menos se tem perspectiva de utilizar, porque algumas são pouco utilizadas, mas se tem uma perspectiva de se vislumbra a sua maior utilização. A biomassa, não. A eólica, que para mim seria a que a gente poderia explorar mais, tá? Por ser uma fonte de geração de energia limpa, não emite poluentes, e aí se a gente for ver a desvantagem dela, se a gente for pesquisar, tem a questão de que a instalação dos aerogeradores provoca modificação na paisagem, que para mim não é uma desvantagem tão grande assim, até porque eu, quando vou lá para aquele lado de Osório e coisa, eu acho bonito aquele parque eólico, para mim isso é uma desvantagem, mas não é perto das outras totalmente aceitável. O que tem que cuidar, claro, é a questão da rota imigratória das aves. Essa sim é uma desvantagem que pesa bastante e que já fez parques eólicos, projetos que tinham sido desenvolvidos não saírem do papel por causa disso. Tá? Isso sim é algo que tem que ser considerado, mas não é uma desvantagem muito grande que nem as outras. Tá? A energia solar, então, também é uma fonte de energia limpa, abundante em diversas áreas. Tem a questão do custo-benefício, isso é um debate, alguns colocam como vantagem, outros como desvantagem, tá? Mas, do ponto de vista para quem vai utilizar, eu vou instalar lá placas solares na minha casa. Eu tenho um alto investimento inicial, né? Tenho aquele investimento
aquele primeiro investimento que assusta e que faz muita gente não utilizar, mas depois eu tenho um grande retorno também. E aí por isso que tem essa relação de custo-benefício ao longo do tempo como vantagem, tá? Mas a desvantagem dela é justamente porque ela depende de avanços tecnológicos que aí vão facilitar a sua maior instalação, vão diminuir o custo, vai tornar economicamente mais viável o seu uso em maior escala, tá? E aí foi que eu falei, esses avanços tecnológicos, eles poderiam estar mais adiantados e não estão por questões realmente políticas de não querer que isso avance. Alguém na aula, quando eu dei essa disciplina, comentou de alguns kits que tem hoje, uns desses Mercado Livre da vida, já com menor custo, tá? Mas não sei que kits são, não pesquisei sobre, mas que já são kits que estão cada vez mais no mercado por um custo menor. Então, pode ser que a gente, daqui a uns anos, tenha esse tipo de energia com um valor de instalação, né? Aquele primeiro baque menor, mas que depois, ao longo do tempo, acaba valendo a pena. A energia das marés também, ela é bastante debatida até, tá, pessoal? Justamente por determinadas regiões ter essa questão bem forte e que atrapalha no processo de instalação de uma usina hidrelétrica, mas que seria bem benéfica nesse tipo de geração de energia. Ela não agride tanto o meio ambiente, tá? Mas ela tem essa questão de que ela ainda é pouco utilizada, ainda teriam que avançar em estudos dela, e tem a questão desse processo de instalação desse tipo de usina, que envolve água, sempre se deparar com a questão das espécies que ali vivem, e aí ela é também, nesse sentido, uma desvantagem. A questão dos combustíveis fósseis, eu coloquei junto questão de carvão, gás natural e petróleo, porque se confunde, né, a questão da vantagem e desvantagem. Na verdade, o que muda é o que a gente vai estar queimando, de maneira simples, é isso que muda, né? Como eu disse, a gente consegue, a partir dessas formas de geração, a partir do combustível fóssil, gerar uma alta eficiência energética. Tá? A gente consegue, através da queima, liberar grandes quantidades de energia, questão de reservatórios, de extração, processamento. É muito mais fácil, tá, adaptar esses locais, tá, do que instalar grandes usinas, por exemplo, instalar grandes parques eólicos, tá? Mas tem a questão da poluição, dos gases, que é o principal problema desse tipo de geração de energia, tá? A questão da danificação à camada de ozônio, aumento do aquecimento global, e é por isso que se bate muito nessa tecla quando se utiliza esse tipo de geração, tá? Existem outras vantagens, outras desvantagens de todos esses, mas eu tentei resumir um pouco aqui com o que tem mais na literatura e com o que eu acho que é mais pertinente para a gente aqui, tá? Nessa disciplina. Eu sei que
não sei se vocês viram, mas consta em outras emendas, tá? Essa questão dessas formas de geração. A outra turma, quando eu dei essa disciplina, tinha se aprofundado já mais nisso. Mas eu tentei passar a ideia geral, destacando vantagens e desvantagens de cada um, e fiz esses quadros aqui no final para tentar facilitar para vocês, tornar mais visual essa questão de vantagem e desvantagem de cada um. Tá? Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer a lista com base na primeira aula, que foi só, na verdade, a definição. A segunda aula, na terça-feira, que já foi falando sobre questão de controle, de introdução geral mesmo do CEP, como fazer o controle, como agir, quando agir, quais os riscos. E essas duas aulas de geração, sendo essa aula com foco nas vantagens e desvantagens, que foram esses quadros que eu apresentei. Tá? Então, a lista está bem tranquila. Acredito que não teremos muito problema na hora de resolver. Agora, deixa eu abrir os participantes aqui para ver. Christian. Aqui. Giovanni não tá. Eduardo. Aqui. O Everton saiu. Francisco. Isaac. Lucas Paiva. Alguém mandou no chat aqui. Isaac. Tranquilo, Isaac. Eu vi aqui que estavas presente. O Lucas Guimarães saiu também, mandou mensagem. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas não tá. Rogério e Vinícius. 1, 2, 11. 8, com os 3 que saíram, tá certo. Certo, então, pessoal. Boa noite. E aí, amanhã, tentem não faltar para garantir esse primeiro ponto na disciplina, tá? Já vou mandar lá no grupo esse material assim que acabar a aula. Ok, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.